Bom, boa noite a todos. Não fiquem com medo, tá? A apresentação não é uma apresentação corporate, tá? Então podem ficar tranquilos. Eu tento sempre... são só imagens, tá? Então... Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Realmente é um prazer poder estar aqui falando de um tema que, para mim, pessoalmente, é tão importante, mas que também vem ganhando tanto espaço nas discussões nas empresas e também na sociedade como um todo, né? Então, até para contar um pouquinho da história de como foi esse convite, a primeira vez que conversei por telefone com o professor César, a gente estava conversando e tal, e ele falou, para trazer um pouquinho das experiências sobre a DAO e sobre algumas boas práticas da empresa e tal. E aí chegou um ponto na conversa que eu falei assim, bom, além de trabalhar com isso na DAO, eu tenho uma deficiência visual, né? Eu sou cega. Isso é interessante para o evento? Ele falou, nossa, super! Você quer falar um pouco sobre a sua experiência? Pode trazer. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje, através de alguns exemplos da minha experiência e também de alguns exemplos do trabalho que a gente faz na DAO, é um pouco sobre a empregabilidade, a inclusão, mas vai além disso, na verdade, né? Acho que alguns dos conceitos que a gente vai ver aqui, através dos exemplos que eu vou dar, a ideia é que cada um de nós, independente de se você é um professor, ou se você é alguém da família, um amigo, um gestor, enfim, cada um tem um papel fundamental, tá, no desenvolvimento e na inclusão de pessoas com deficiência, tá? E fora isso, né, são conceitos que eu costumo, inclusive, trazer para os treinamentos e workshops que a gente tem na companhia sobre desenvolvimento profissional e pessoal, que se aplicam para todos, né? Não é uma questão só de quem tem uma deficiência, né, ou não, né? Então, a minha ideia é trazer, através de alguns exemplos, algumas dicas, e também gosto sempre de ressaltar que o que eu coloco aqui é com base na minha experiência e na minha história, né? Eu não falo em nome de todas as pessoas com deficiência. Tem, sim, uma literatura muito interessante sobre o assunto, mas eu coloco sempre o meu ponto de vista pessoal, tá bom? Então, mudou, né? Tá. Então, quando a gente olha para essa foto aqui, quem tem coragem de encarar? Dá um pouquinho de preguiça, né? Dá um pouquinho de preguiça, tá? Mesmo assim, né? Aí pensa na preguiça de escalar essa montanha no frio, longe. Ai, meu Deus do céu, que perigo, né? E aí eu mostro o nosso primeiro exemplo. O Eric Weinmeier, tá? Em 2001, ele se tornou o primeiro homem cego, a primeira pessoa cega a escalar o Monte Everest, né? Quando eu li o livro e a história dele, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como assim, né? Às vezes às vezes até hoje eu tenho medo de atravessar uma rua porque tem muito carro, e enquanto isso ele está escalando o Everest, né? Então esse é um exemplo de uma pessoa que literalmente fez o que é impossível para 99% da população, com ou sem deficiência, tá? Próximo exemplo, o que vocês pensam quando a gente olha para esse slide aqui que tem vários números e fórmulas e coisas complexas, né? Difícil, exato. A primeira palavra que vem na minha cabeça também é essa, é difícil. Meu Deus do céu, né? Como que nem dá para começar a entender isso, né? A não ser que você seja da área, tá? Então, segundo exemplo, professor Stephen Hawking, né? Que, para quem conhece a história dele, entende o que eu estou falando e sabe que a história dele também é impressionante, porque quando ele ainda tinha 20 e poucos anos, né, ele foi diagnosticado com essa condição, inclusive os médicos dele falaram para ele que ele viveria só mais 2 anos, né? E ele não aceitou isso, tanto que ele viveu muito mais do que 2 anos, infelizmente ele faleceu recentemente, mas ele foi uma pessoa que contribuiu muito para o campo da física, da astrofísica, no século XX, tá? E ele não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Então, a gente pensa assim, como que dá para trazer essas ideias tão complexas dele se ele não conseguia sequer mexer a mão, né, ou mexer o braço, ou mexer o corpo, tá? Último exemplo que eu trago. Quando a gente pensa em o pessoal que faz música, né, produção de som, todos esses botões, essas coisas, né, intensas, que a gente só escuta a versão final, né, mas a gente, pelo menos quem não é da área, não sabe que tem todo esse trabalho por trás, tá? Se eu dissesse para vocês que em 2017
a Mandy Harvey, que aparece aqui nesse slide, ela surpreendeu todo mundo, inclusive os jurados lá do America's Got Talent, que é um daqueles programas de tipo The Voice, American Idol. Ela é uma cantora e compositora 100% surda. E ela tocou uma música que ela mesma escreveu. E aí a gente se pergunta, né, como? Aí ela explicou, eu sinto as vibrações da música pelo chão do palco, por isso que eu canto descalça. Tá? Então, é uma história impressionante. Recomendo que vocês procurem esse vídeo no YouTube dela, porque quando a gente assiste, a gente vê e a gente pensa realmente é uma coisa bem diferente do que a gente esperava. Tá? Então, por que eu abro com esses 3 exemplos e essas 3 histórias? Fora o fato de que são histórias interessantes, que para a minha vida pessoal, né, me inspiraram e são exemplos de pessoas, reforça um conceito que para mim é fundamental. Que a gente, quando a gente fala da inclusão e da empregabilidade, sempre tem que tentar lembrar de esperar o inesperado. Então, todos eles, esses 3 que a gente acabou de conhecer, com certeza tinha muita gente falando, né, não, é muito difícil, não, Eric, fica em casa porque é muito perigoso escalar essas montanhas, você não consegue, né, você não enxerga o que você vai fazer lá, muito perigoso. Tá? Mas enquanto tinham pessoas assim, tinham pessoas, em todos os casos, que incentivaram e que falavam para eles, você consegue. Vai ser fácil? Não, com certeza não. É bem mais difícil, só que você vai conseguir. E eu acho que um ponto legal que às vezes a gente esquece é que não precisa necessariamente ser através de uma ação gigante, né, que a gente pode incentivar e dar apoio para o outro. Muitas vezes esse apoio, esse incentivo, vem de um comentário pequeno, ou de uma atitude, ou às vezes até de uma ação assim de você chamar a pessoa para fazer alguma coisa que ela talvez não estava esperando que você chamasse. Tá? Então, quando eu falo em esperar o inesperado, é disso que eu estou falando. Tá? Então, começando então a falar um pouco de um conceito que também é fundamental, que é a questão da força interpessoal, que ajuda a dar esse apoio e esse incentivo. Tá? E eu vou explicar um pouquinho que essa força interpessoal, ela vem de várias frentes, né? E cada um de nós, em algum momento da vida, talvez se encontre em um desses espaços. Tá? Então, primeiro, a força familiar. Eu coloco uma palavra-chave aqui que é coragem. Tá? E aqui eu eu gosto de trazer alguns exemplos da minha própria vida para ressaltar o porquê que eu escolho essa palavra coragem. Tá? Então, primeiro, a pessoa que é da família de alguém que tem uma deficiência, pai, mãe, irmão, enfim, vai ter que ter coragem de lidar com as opiniões e muitas vezes os julgamentos dos outros. Tá? Então, muitas vezes a minha mãe teve que ouvir, quando eu era pequenininha, deixa ela assim. Se ela nasceu assim, é porque era para ela ser assim. Não precisa, né? Como assim você fica correndo atrás de médico? Ai, nossa, coitada, né? Deixa ela, é mais fácil, né? Ela teve que ouvir muito isso. Mais para frente, quando eu era um pouco maior, e ela deixava eu brincar, e ela me colocou numa escola, né, entre aspas, normal, que era uma escola pública normal, onde eu morava, ela teve que ouvir muito também. Que absurdo. Como assim? Você que está colocando ela nessa escola, ela vai sofrer bullying, ela vai não sei o quê. Então, ela teve que ter a coragem de ouvir isso, saber que ela ia ouvir isso, e entender que o que ela estava fazendo para a minha situação e para aquele momento era o certo. Tá? Que me leva ao segundo ponto. A coragem de saber que nem sempre a gente vai ter as respostas para tudo. Então, esse apoio nem sempre vem com todas as respostas. Então, quando eu fiz 18 anos e eu fui fazer a faculdade, fui embora, saí de casa, né? Fui morar na faculdade. Ninguém sabia como é que ia ser isso, muito menos eu, muito menos a minha mãe, mas ela falou, vamos descobrir juntos. Né? Os meus pais, a minha família, eles me apoiavam nisso e a gente descobriu. E aí, o último ponto que eu coloco nesse slide que fala da família, que é um ponto muito importante que eu falo sempre, é o perigo da superproteção. Tá? Porque a vontade, ainda mais quando a gente é da família, a gente ama muito aquela pessoa, a gente não quer nunca que ela sofra. É normal isso, não é por mal, né, que a gente quer proteger o outro. A gente quer proteger, a gente não quer que ela sofra bullying, a gente não quer que ela caia no chão, a gente não quer. Mas o que a minha mãe sempre falou, né, e os meus pais sempre falaram? Eu não vou estar aqui sempre para cuidar de você, Má.
Então, um dia, você vai ter que saber fazer essas coisas sozinhas, né? Um dia, alguém vai te tratar mal, alguém vai te colocar para baixo. E eu não vou estar ali para ficar sempre te colocando para cima. Você vai ter que aprender a fazer isso sozinha e encontrar essa força dentro de você. E você só consegue desenvolver essa força em você quando você passa por determinadas situações da sua vida. Então, por isso que a proteção, né, num nível exagerado, acaba impedindo isso, né, no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e depois dos adultos que a gente está falando da empregabilidade. Tá? Então, aí, para a parte da família, são esses 3 pontos que eu coloco. Falando, então, agora da questão da força dos educadores, né, dos professores, que eu sei que temos vários aqui hoje. Né, então, esse slide é bastante importante para vocês. Criatividade é a palavra-chave que eu coloco aqui. Né? Por quê? Professor tem que ser criativo para todo mundo, né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais no dia de hoje que todo mundo tem telefone, computador, e quando eu fiz o meu MBA, eu percebi isso já, né? O pessoal fica com o computador, olhando um monte de coisa, e o professor às vezes fica lá na frente, tipo, como que eu vou segurar a atenção desse pessoal? Então, criatividade já é uma competência fundamental dos professores, né? Mas quando a gente fala de pessoas com deficiência, torna-se ainda mais importante. Por quê? Coloco 2 exemplos aqui para o contraste, para vocês entenderem o porquê que eu coloco isso. Quando eu estava no colégio, eu sempre adorei biologia, química e a parte de exatas. Tanto que me formei bióloga e hoje trabalho no RH numa empresa química. Tá? E quando eu estava no colégio, a coordenadora da área de ciências, né, da minha escola, ela virou para mim um dia e falou assim, não dá para você fazer a disciplina do laboratório, então você nem precisa fazer. Pega essa matéria, essa hora aí da grade e fique aí com o tempo livre para estudar ou para pedir mais ajuda, porque você deve precisar de mais tempo, né, para fazer a lição. E aí eu pensei assim, por um lado, né, nossa, que legal, né, mais tempo. Mas aí eu pensei, poxa, mas eu gosto do laboratório, né? Não é só porque eu não consigo fisicamente enxergar para poder colocar as coisas e medir, não sei o quê. Não é justo que eu não possa participar, né? Então, ela não quis deixar, eu tive que brigar para isso. Coloco isso em contraste com, na faculdade, eu tive uma professora na disciplina de biologia, né, microbiologia, que foi a matéria, uma das que eu mais gostei, que ela teve uma resposta totalmente diferente. Ela virou e ela falou para mim no primeiro dia, né, do semestre, a gente sentou e ela falou assim, olha, como que a gente pode fazer para que você possa participar disso? Eu vou chamar outro aluno aqui que gosta, mas que não tem a outra parte tão desenvolvida, né? Ela estava sendo boazinha, né? Porque ele não gostava muito de estudar, né, o cara. Mas ele conseguia colocar o líquido no negocinho do laboratório. Então, ela chamou ele, ela falou, você vai ser os olhos da Má. E ela vai fazer a parte, vocês vão trabalhar juntos. Vocês vão ser uma pessoa trabalhando juntos. Deu super certo. Tanto que, no final do ano, sentei com essa professora e a gente desenvolveu um guia de acessibilidade para alunos com deficiência visual em laboratórios científicos. Né? Então, foi um trabalho, foi muito bacana e, assim, eu tenho a noção, tá, de que eu não consigo fazer algumas coisas. Então, não estou querendo dizer aqui que, não, tem que fazer, tem que deixar o laboratório explodir. Não, tá? Não, não é isso. Mas a gente sempre tem uma forma de tentar trabalhar isso. Por isso que o mais fácil nem sempre é o certo. Tá? Ainda mais quando você tem a sorte de encontrar algum aluno que quer muito fazer aquilo, que quer, que se interessa, que tem aquela paixão pelo assunto, sempre tem algum jeito de incluir aquela pessoa. Tá? O último exemplo que eu coloco aqui nessa parte de educação, né, de formação, é que às vezes essas pessoas com deficiência, elas têm alguma outra forma de olhar ou de entender alguma situação, algum conceito acadêmico, que pode até ajudar outros alunos. Então, eu, no colégio, acabava dando muita aula particular em química, física e matemática. Por quê? Porque eu, não enxergando, eu tive que desenvolver outras formas de compreender esses conceitos. E muitas vezes essas outras formas que eu desenvolvi na minha cabeça, para alguns outros, eles entendiam melhor do que o professor estava escrevendo ou mostrando visualmente. Então, foi uma forma também ali de descobrir isso e de poder contribuir. Tá? Então, a criatividade de poder incluir e identificar as habilidades que a pessoa pode trazer, que talvez sejam um pouco diferentes. Colegas e amigos, aqui, por que eu incluo esse slide? Eu sei que a gente está num contexto mais acadêmico, mas muitas vezes a gente conhece alguém no nosso dia a dia, né, que tem alguma deficiência, ou de repente você conhece, mas não é tão amigo ainda. O ponto é comunicação. Tá? Então, primeiro, empatia sem ter dó,
tá? Então, eu, pelo menos, percebo quando alguém está falando comigo e passa aquela impressão de tá com dó de mim, tá com pena. E isso não é uma coisa legal de você passar para a pessoa. Empatia é bacana. É você saber que o que eu estou passando é mais difícil e que eu tenho uma questão aí que eu tenho que me adaptar, entender e respeitar isso, mas nunca passar essa impressão de coitada, né? E segundo, é não ter medo de perguntar, tá? Então, uma vez uma amiga minha, uma super amiga minha, ela falou assim, eu ia te chamar para ir no cinema, mas não chamei. Eu falei, mas por quê? Ainda mais para ver esse filme, né? Não sei o quê. Mas é que filme para você é complicado, né? Ela falou para mim. Eu falei, amiga, não, dá para escutar, né? Eu escuto, eu posso ir, não tem problema. Ela falou, nossa, eu nem imaginei, porque não sei o quê, porque daí eu achei que você ia querer sentar muito perto, aí não sei o quê. Eu falei, não, mas aí você pode só perguntar, porque daí eu vou falar, né? Dependendo do filme, eu vou falar que eu não quero mesmo, tá? Mas aí não tem nada a ver com ser deficiente visual. Mas, então, esse é um exemplo só que eu dou, mas que é um exemplo super simples, que às vezes 99% do tempo a pessoa não faz por mal. É porque ela acha que ela talvez vai te ofender te chamando para fazer alguma coisa que você não consegue fazer, entre aspas. Tá? Então, não ter medo. Outro ponto é você se sentir à vontade com aquela pessoa para se comunicar. E muitas vezes, para pessoas com deficiência, dependendo do nível aí de amizade que você tem, você ter o humor, né, o bom humor e saber brincar e não colocar aquele tema como se fosse, né, uma coisa assim, tabu, ai, que medo, eu não quero perguntar nada. Ai, meu Deus, Má, olha esse negócio aqui. Ai, eu falei olhar. Né? Ela não vai olhar, ela não está vendo. Eu usei o verbo errado. Ai, meu Deus. Não, pode usar a palavra olhar, ver. Para uma pessoa que está numa cadeira de rodas, pode falar, anda. Por quê? Porque não é necessariamente isso. Claro que a gente tem que respeitar o outro. Isso vem do conhecimento, né, da convivência. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não pode também ter tanto medo, porque através do medo a gente deixa de perguntar e às vezes acaba excluindo, por falta de informação. Tá? Aqui falando do papel das empresas, então, que nada mais é do que consolidar tudo isso que eu acabei de colocar. Por isso que é tão difícil, tá, a gente pensar no lado da empresa e dos gestores. Porque, primeiro, eu tenho que ter coragem, né, agora falando como Marina Recursos Humanos, tá, de recrutamento e seleção, e já trabalhei com desenvolvimento também. A gente tem que ter coragem para desafiar esses paradigmas que existem, às vezes, na empresa de... essa vaga é para a lei de cotas, então essa pessoa, tudo bem ela ser deficiente, porque essa vaga pode. Né? Essa vaga... Não, a gente tem que desafiar isso. Por que não podem ser todas as vagas abertas para todos? E eu, como recrutadora, vou fazer questão de incluir sempre no nosso pool de candidatos, assim como eu sempre tento incluir mulheres, afrodescendentes, outros grupos LGBT, enfim, assim como a gente tenta fazer isso com todos os grupos de diversidade, por que não incluir PCDs também? Né? Então, desafiar isso e saber que tem gestores que vão ser resistentes, mas que a gente tem que trabalhar para desafiar, porque não é o padrão, não é o status quo. Tá? A criatividade, voltando para o conceito dos professores, se aplica também para gestores, porque na minha equipe eu vou ter uma pessoa com deficiência, como que ela vai conseguir contribuir? Será que ela não tem alguma habilidade diferente que eu nem tenho ideia, que eu nem percebi ainda, né, que ela pode agregar para o grupo? Né? E a comunicação torna-se ainda mais importante nesse contexto de empresas, porque se eu não tenho coragem de perguntar para os funcionários da minha equipe que têm deficiência o que eles precisam, né, ou se eu não tenho coragem de perguntar sobre a experiência deles para entender o que eles estão passando, muito dificilmente eu vou ter uma relação aí de sucesso com esse funcionário. Tá? É uma via de mãos dupla, com certeza, eu já vou falar disso, tá? Porque eu sei que eu estou colocando a responsabilidade em todo mundo, tá? Mas eu já vou chegar lá. Mas a ideia é que a gente não pode ter medo de ter essa comunicação. Tá? Então, como DAO, a gente tem algumas políticas e boas práticas aí relacionadas a isso. Uma das mais legais que eu ressalto aqui, que tem a ver um pouquinho com esses pontos, no ano passado, a gente colocou pares, né, pessoas com deficiência na organização com pessoas da alta liderança, tá? Pessoas da liderança América Latina. E a gente fez um programa de mentoring ao contrário. Tá? Então, a pessoa com deficiência era o mentor desse líder da alta liderança. Foi super bacana. O pessoal conversou, tiveram várias sessões, trocaram experiências. E vários líderes falaram depois que
Que programa bacana, porque eu nunca tinha interagido com alguém com deficiência e agora eu entendo tudo isso que vocês estão falando, porque realmente essa pessoa é incrível e não só, nossa, que incrível, ela tem deficiência, ela conseguiu se formar. Não, não é isso, né? Ela é incrível porque ela tem uma história e ela tem uma competência legal também para agregar para o time. Tá? Então, essa é uma das iniciativas que a gente traz. Tá? Só para eu voltar rapidinho para os nossos exemplos antes de encerrar, eu falei, acabei de comentar que eu falei muito da parte da família, dos amigos, dos educadores, das empresas, só que tem um ponto chave, tá, que eu deixo por último, de propósito, que é a força da própria pessoa com deficiência, tá, que eu coloco aqui como força intrapessoal. Por quê? Não adianta nada eu ter a minha mãe, que me ajudou a vida inteira, que me apoiou a vida inteira, a minha professora na faculdade, que falou que eu conseguiria fazer, os meus gestores na DAO, os meus colegas. Não adianta nada eu ter tudo isso se eu mesma não consigo entender que eu tenho essa capacidade para seguir e para me desenvolver. Então, eu mesma tenho que acreditar nisso. Esse apoio, ele não pode entrar por um lado e sair para o outro. Eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa sensação de capacidade que eu também consigo. E conhecer em mim os meus pontos fortes. É o equilíbrio entre ser realista e otimista. Então, assim, eu posso ser uma cirurgiã, né, oftalmológica? Provavelmente não, né? Não seria uma boa ideia, né? Não. Tanto que foi uma época da minha vida bem frustrante, que eu queria muito ter sido médica, mas, assim, não dava. Então, o que eu pensei? Bom, não dá para eu ser médica. O que dá para eu fazer? Bom, eu gosto muito de pessoas. Psicologia. É uma coisa que dá para fazer, e dá para fazer bem, e dá para eu ter a parte de neurociência, que dá para pegar toda a parte de biologia que eu gosto. Enfim, então, a gente também tem que ter a criatividade, a coragem e a comunicação para saber se colocar. Tá? Então, esse é um ponto importante. Aí, o último exemplo que eu coloco também para vocês é um exemplo bem recente, na verdade, que eu nunca enxerguei bem, sempre desde pequenininha. Eu nasci já com deficiência visual, sempre enxerguei muito mal, mas de uns 4, 5 meses para cá, na verdade, eu tive uns problemas mais recentes aí, umas cirurgias que eu tive que fazer, que não deram certo, e, na verdade, eu perdi quase o restinho todo da visão que eu tinha, eu perdi nos últimos meses. E foi uma transição bem complicada na empresa, especificamente, mas por que eu conto essa história para vocês agora? Porque minha gestora, ela perguntou, o que a gente pode fazer para te ajudar? E eu falei para ela assim, eu não sei ainda. Eu também estou descobrindo e a gente vai descobrir juntos. E quando eu souber, eu vou te contar, pode ter certeza. Tá? Mas é uma situação difícil que a gente pode tornar um pouquinho mais fácil tendo essa abertura. Então, por isso que eu deixo esse último slide aqui, com esse último exemplo, por isso. Para a gente entender que é uma comunicação do outro e nossa também. Tá? Fecho com uma frase do professor Stephen Hawking, do filme A Teoria de Tudo, que, para quem não assistiu, eu recomendo, tá? É uma história maravilhosa, que reforça justamente isso, que todo mundo tem alguma coisa que consegue contribuir e fazer bem, tá? Independente de se você tem uma deficiência ou não, se você está passando por um momento difícil na sua vida ou não, se você teve uma infância difícil ou não, esses conceitos, eles se aplicam para todo mundo, não é só para pessoas com deficiência. Então, tem que descobrir isso em você e tentar sempre descobrir isso no outro. E através disso, através dessa descoberta, dessa porta aberta aí de entender, a gente consegue trabalhar a inclusão, a empregabilidade e o desenvolvimento também de todos. Tá? Eu coloco aqui os meus contatos para vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final do evento, porque meu médico ainda me pediu para ficar de repouso. Então, eu pedi para vir aqui hoje, ele deixou, ele falou, mas você fica só um pouquinho. Eu falei, tá, eu vou só um pouquinho. Mas me coloco à disposição depois, se alguém quiser entrar em contato, saber mais sobre algumas das políticas da DAO, saber sobre mais algum dos temas que eu levantei. E agradeço muito, muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Muito obrigada.